diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que eu fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Prefiro meu Deus de manhã. No almoço um feijão com provérbios, no café da tarde uns salmos com pão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Eu fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que eu fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Prefiro meu Deus de manhã. No almoço um feijão com provérbios, no café da tarde uns salmos com pão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. E também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que eu fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão.
Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Prefiro meu Deus de manhã. No almoço um feijão com provérbios, no café da tarde uns salmos com pão. Com saudade do mundo tô não. Boa noite, povo de Deus! Está começando mais um podcast da MCV e você é o nosso convidado para estar presente neste podcast. Hoje o nosso podcast está diferente porque hoje a gente não está transmitindo pelo YouTube, né, do canal da igreja, mas hoje a gente está transmitindo pelo Instagram e pelo Facebook. Então, você pode estar compartilhando para os seus amigos, para eles poderem vir estar assistindo o podcast com a gente. E hoje a gente está com um tema muito, não diria polêmico, né? Mas é um tema interessante. Os jovens da Conexão, né? Da nossa igreja devem estar tudo aí assistindo aí, né? E eu quero que vocês possam vir estar interagindo com a gente. Hoje a gente está com um convidado, um casal muito abençoado. O Peterson já pregou aqui, a Érica também. E eu queria convidar, quer dizer, seja bem-vinda, Érica, seja bem-vinda, Peterson. É muito bom ter vocês aqui. Amém? E Jássio, como é que tá o pessoal aí, Jássio? Já tem bastante gente acompanhando a gente. E eu gostaria de dizer que você que chegou aqui e ainda não segue a gente no Instagram, já vai seguindo a gente, compartilhe o nosso @ministério_MCV, já compartilhe o link. E queria lembrar também, Malu, que lá no nosso canal do YouTube, apesar de a gente estar com um probleminha técnico que não deu para transmitir por lá hoje, nosso canal já está com quase 1000 inscritos. Então você que ainda não é inscrito, já vai lá e se inscreve pra gente bater essa meta de 1000 inscritos. Já isso é muito importante porque quando você compartilha e se inscreve, dá like, o YouTube tem a entender que como é que eu posso dizer? Que o canal tá indo muito bem e daí vai passando para outras pessoas e com o seu like, com a sua divulgação, mais pessoas vão ser edificadas pela palavra de Deus, né? A gente tem, Eric e Peterson, um entendimento daqui do podcast que a gente quer levar as boas novas de Cristo através do podcast, mas também edificar a vida daqueles que já estão firmes no caminho do Senhor. Então é muito importante que você possa estar compartilhando e divulgando. Então antes de a gente começar o nosso podcast, eu queria começar com uma oração. Não sei se Érica ou Peterson quer fazer. Fique à vontade, Peterson. Amém. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, somos gratos, Pai, por esse momento de comunhão, Pai, entre seus filhos, Pai. Na mesa, Pai, onde o Senhor sentava com seus discípulos para conversar, para ensinar, para disciplinar, Pai. Aqui estamos, Pai, que tudo, Pai, que for levantado em pauta aqui nessa noite, Pai, seja de edificação para o corpo de Cristo, para a Tua igreja, Pai. Que o Senhor venha, Pai, tomar, Pai, direção aqui nesse lugar. Que a gente venha ser guiados, conduzidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, o mês de junho é um mês romântico. É um mês de muito amor, né? Eu podia até cantar aquela música da Cassiane e Jairinho, né? O tempo não pode apagar nosso amor. Oh, meu Deus, que tempo bom, né? É um tempo bom, de frio na barriga. E por ser um mês romântico, dia 12 de junho foi o Dia dos Namorados, né? E hoje, nesse podcast, a gente quer conversar com os nossos convidados sobre um namoro cristão. Porque a gente sabe que o namoro cristão e o namoro do mundo é totalmente diferente, né? Então, através desse podcast, eu quero que você seja edificado com a vida deles como casal e que você possa vir estar participando, pois eu tenho absolutamente certeza que você será edificado com a vida desse casal. E dando a continuidade, né, como eu falei, o namoro cristão é totalmente diferente do mundo, né? Até a comunicação e até a parte dali da intimidade é diferente. E eu queria perguntar para vocês, como ter um namoro cristão segundo a palavra de Deus? O que a gente tem que ter em base, o fundamento tem que ser Cristo Jesus, né? A prioridade, independente da situação, independente dos afazeres, a prioridade para a gente ter um namoro cristão segundo a palavra de Deus tem que ser sim o fundamento ser Cristo.
E aí sim, a gente tem alguns pilares, né? Sobre a amizade nesse vínculo de relacionamento, o respeito, a dignidade com o cônjuge ou com o seu parceiro, sua parceira. Então, o fundamento disso tudo, né? O alicerce tem que ser Cristo Jesus. Para tu ter um namoro cristão, segundo a palavra, tem que ser o centro Cristo Jesus. E até no sentido, como você falou, de amizade, né? Porque hoje a gente vê, não sei se é ansiedade, não sei se talvez ansiedade de saber quem é, ou também a ansiedade de, meu Deus, eu tô com um exemplo, eu tô com 19, ou fulano de tal tá com 20, 22, meu Deus, eu não tenho namorado. Bem de morrer solteiro. Ai, meu Deus, será que eu vou ficar? E aí é onde eu pergunto pra vocês, talvez a ansiedade tenha sido um problema no relacionamento, de entender que tudo tem seu tempo. Tem muito a ver. Eu, né, particularmente, né, eu sempre tive muito medo de realmente não casar, de não namorar, de não ter ninguém que se interessasse por mim. E é uma coisa que, principalmente nós meninas, eu sei que os homens oram por isso, mas nós meninas, a gente é encantada com casamento, e casar vestida de noiva, isso. E principalmente na adolescência, sabe? Eu tinha muito medo de ninguém me aceitar, ninguém me querer do jeito que eu era. E depois de um tempo, hoje assim, ó, casada já, não tô dizendo que as pessoas que ainda não encontraram seu parceiro vão passar por isso e se encontrar só depois do casamento, entender isso depois do casamento. Mas eu pude ver, assim, que desde pequenininha eu orava por algumas particularidades sobre a pessoa que eu gostaria de me casar, que tem no Peterson, e se não tinha, o Senhor deu um jeito de instruir ele até que ele chegasse nisso, sabe? E depois, eu sempre falo pra ele, porque o cuidado de Deus é muito importante. Ele cuida muito dos nossos sonhos. Às vezes a gente acha que é uma coisa boba, que é uma coisa pequenininha. Ai, mas é só casamento. Não é. Cada detalhezinho do nosso futuro é muito importante pro Senhor. Tão importante quanto pra gente. Então a gente acaba ficando ansioso porque a gente acha que o Senhor não se importa com quem a gente vai casar, com como vai ser nosso futuro, mas o Senhor se importa mais do que nós ainda. E Ele sabe como vai terminar, porque Ele já garante a nossa vitória. Ele sabe que quem nós vamos ser lá no futuro. A gente que é ansioso mesmo, que quer atropelar tudo e quer viver tudo de uma vez. Mas a ansiedade, assim, é um perigo, é um problema, porque na ansiedade eu vejo muitas adolescentes se entregando a uma coisa... Carência, né? E por carência. Às vezes não tem uma figura paterna, não tem uma figura masculina em casa e quer se entregar porque acha que precisa desse amor e que acha que pode encontrar em outros homens. Sendo que esse amor a gente só encontra em Jesus. Né? Então, essa ansiedade para relacionamento é muito perigoso, mas... E até falando, né, pulando da ansiedade, pula até a amizade, como você falou, já se entrega assim de corpo e alma intenso, né? Sem conhecer. E o Peterson falou que a amizade é essencial para isso, né? Essencial. Até para conhecer. Até porque na Bíblia, né? Tava até anotando aqui, na Bíblia, ela não nos relata em nenhum momento que existe um namoro, né? E sim amigos, né? E a amizade, ela é um relacionamento, né? Ou melhor, porque o relacionamento ele não sobrevive apenas de paixão, né? O namoro, ele é a altura para aprofundar a amizade e se conhecer melhor. Em Provérbios capítulo 17, verso 17 fala: o amigo ama em todo tempo e para angústia nasce o irmão. Então a amizade ela tem que ter, porque só de paixão não se vive, né? A paixão passa, aquele vigor, eu amo, eu viajo, se for possível lá pro Japão para ver aquela pessoa. Uma hora essa chama vai passar, uma hora esse vai passar, e o que vai prevalecer é realmente a amizade, é o vínculo, é entender, ter a empatia, é entender que aquela outra pessoa também resplandece a imagem de Cristo Jesus. E após isso, a gente assim consegue ver um parceiro, uma parceira para se viver junto, para ter um casamento, para viver eternamente buscando a melhor coisa, que é o reino dos céus. Então, não seja ansioso, né, Jace? Ansiedade, não seja... Calme, porque acho que a amizade é importante. Você não concorda, Jace? Plenamente. E algo que ela falou ali, pra frisar, não busque preencher com amores o que você só vai conseguir preencher com Jesus. A gente tá aqui, já falando uma parte bem legal, Jace. A gente tá aqui falando sobre o namoro cristão e sobre duas pessoas diferentes, mas que podem se unir por um propósito, né?
Mas um amor que eu acho que a gente tem que ter um entendimento de que um amor que preenche o nosso coração, que ama os nossos defeitos, que tá ali com a gente, é o amor de Jesus Cristo. Claro que é bom, né? Deus não quer que a gente fique sozinho, né? Como assim, tem dias que a gente quer ser Pedro, ter sogra, tem dias que a gente quer Paulo, né? Mas ter um entendimento de que eu tô me relacionando com alguém, mas o meu amor, o Jesus é suficiente, o amor de Cristo é suficiente. Eu acho que isso é a base, como você falou, né? A base do relacionamento, né? Eu até costumo falar, né? Quando eu vou ministrar e Deus me leva para esse caminho, Deus, ele conhece você, ele sabe o seu defeito, ele sabe o quanto você erra, ele sabe no momento que você vai abandonar ele sabe no momento que você vai parar de ter aquela motivação por ele, mas mesmo assim não desiste de você. Mesmo assim, ele insiste em você, ele insiste naquele que está todo de cabeça para baixo, ele insiste naquele que muitas vezes desobedece, como foi o caso de Jonas, ele insiste às vezes naquele revoltado, como era o caso de Pedro, então ele insiste no amor, sabe? Então o maior, como foi falado aqui pela Érica, você pode buscar em qualquer lugar, pode tentar buscar em qualquer lugar esse amor, mas você não vai encontrar porque ele está em Jesus. Eita glória! Já, como é que tá o pessoal aí? Quem é que tá aí com a gente? Tem bastante gente aqui, Malu, não consigo acompanhar todos os nomes. Mas por enquanto não tem nenhum comentário. Só falaram aqui, Malu, eu sou seu fã. Ah, isso aí é o Jefferson, né? Eita, esse Jefferson. Olha, gente, novamente eu quero agradecer vocês, tá? Por estar aqui. E quem indicou vocês foi uma pessoa muito especial que participa. Essa mesa aqui, essa decoração, a comida, que cuida da parte da decoração, ela que indicou a gente, a Zetinha, que é a esposa do França. Ela veio uma vez no culto de jovens, onde o Peterson estava pregando, e ela falou, e eu tava falando pra ela, Zetinha, eu preciso de alguém pra falar sobre casamento. E eu já acompanhava a Érica, né, já sabia que vocês tinham casado, só que nunca tinha me passado pela cabeça, e eu tava falando, não, vou ter que pegar Zetinha, eu preciso de alguém, eu preciso de um casal, e a gente tava com outros planos de convidar outras pessoas. E ela falou, Malu, sabe aquele menino que veio aqui e pregou? Eu falei assim, qual, Zetinha? Aquele que veio na live, que era o tempo da live, daí que veio até com a noiva. Daí eu lembrei, eu falei, eu sigo ele, eu sigo ela. E daí aonde eu falei, vou mandar mensagem pra ela. E hoje, olha só, então, Zetinha, teus convidados especiais. Ela disse, Malu, ele pregou demais, eu acho que vai ser muito top. Então a gente tá muito feliz, né, de ter vocês aqui. E se sintam em casa. Sintam em casa. É muito lindo, né, Malu, ver pessoas tão jovens que a gente consegue ver o brilho do Espírito Santo. De real mesmo. Dando a continuidade, Jace, eu acho muito importante, como você falou, da amizade, mas também esse negócio da idade, né? Eu não sei se existe uma idade certa. Não sei se existe uma idade certa, Victor, Jace, eu não sei se com tal idade, existe idade pra namorar? Então, a gente até conversou sobre isso porque a Bíblia ela não fala tem que começar a namorar com tal idade, porque não fala sobre namoro, né? Não usa ali a palavra namoro. Mas antigamente as pessoas elas eram dadas em casamento muito novinhas, Maria tinha quantos anos? Tinha 12, se não me engano. 12 anos pra gente, tisco de gente ainda. Então, não tem idade específica, mas uma coisa que também tiro até por nós. E outros adolescentes que a gente vê começando namoro cedo e jovens, enfim. Eu acho muito importante, isso pode ser uma particularidade minha, tô dizendo que não é a verdade absoluta, mas eu acho importante depois que tu termina os estudos. Os meus pais sempre me instruíram começar a namorar depois que terminasse os estudos, porque quando se namora estudando, tu não vai prestar atenção na escola, tu não vai, nossa, não, amorzinho, olha, eu tenho que estudar aqui, eu vou... Não vai. O estudo, porque principalmente na adolescência é muito importante, qualquer idade, na verdade, é muito importante o estudo. Aí se tu priorizar o namoro ao invés do estudo, teu futuro já foi por água abaixo, né? E quando estiver trabalhando. Porque se tu tem a responsabilidade pra trabalhar, tu tem uma responsabilidade pra assumir um relacionamento, porque... Principalmente cristãos, o nosso intuito do namoro é conhecer para chegar ao noivado e aí o casamento, né? Conhecer os defeitos e, enfim, qualidades.
Mas idade específica não tem, né? Não tem como te dizer, olha, tu agora pode namorar, tu não pode. Eu acho que vai muito da maturidade da pessoa entender, olha, eu preciso focar nos meus estudos, eu preciso garantir o meu futuro, eu preciso de uma coisa, né? Preciso de uma base. E preciso estar trabalhando, porque vai lá dia dos namorados e quem que vai pagar o docinho? A mamãe? Papai? Né? Então tu tem que trabalhar, tu tem que suar, tu tem que ter a responsabilidade de conseguir o teu dinheiro, de aprender como é que, sei lá, paga uma conta de luz, porque no casamento tu vai precisar disso, acreditem. É sério, é importante essa parte do trabalho, da responsabilidade, porque o trabalho traz mais a responsabilidade da gente. Eu comecei a ser mais responsável quando eu comecei a trabalhar de jovem aprendiz. E aí eu fiquei mais responsável com o horário, mais responsável com as minhas decisões, mais responsável com o dinheiro, entende? Sim, eu acho que é mais esse quesito de estudo e trabalho. Eu tiro, né, por mim. Então vai de uma autoanálise, né, de cada pessoa. Né? Até porque a responsabilidade é muito importante, porque né, você vai ser da casa dos seus pais. Mesmo a gente trabalhando e morando, a gente tem, eu tenho, exemplo, estou estudando, mas estou trabalhando, mas ainda tem o pai e a mãe ali que dão uma ajuda, né? Pior é quando você, eu falo por mim, eu trabalho, né? Pretendo começar minha faculdade, mas assim, eu sei que se caso acabar o meu dinheiro, eu sei pra onde correr, porque eu tô na casa do meu pai e da minha mãe. Então, quando você começa um relacionamento, ou você tá com o pensamento de que eu vou namorar, eu não vou namorar para me aproveitar da pessoa, mas eu vou namorar com responsabilidade, já de entender que eu quero um futuro. Então, eu acho que hoje em dia, eu falo por mim, né? Não sei se você aí de casa, se você concorda, né? Manda sua pergunta aí, seu comentário. Que é importante ter responsabilidade. A idade não é documento, né? Mas a responsabilidade e a maturidade é essencial para todo relacionamento. Jace, como é que tá o pessoal aí? Tá agitado? Pergunta já aqui. Já tem pergunta? Tem. Pode fazer. Uma pergunta que o Miguel acabou de perguntar. E já vai mais ali pro lado do... Como o casal se conheceu e como é que surgiu a vontade de um estar com o outro? Ai, eu pergunto já. Já que ele perguntou, Já vai. já pode. Eu não lembro o ano. Você lembra o ano? Não vou falar. Não lembro. 16, 17. Eu acho que foi 18, Tá, então por aí, 16, 17, 18, por aí. Muito tempo. Será que foi aquele dia? Não. Foi sim. Eu tava todo errado, eu não tava na igreja, tava lá, ficava lá na rua jogando bola com meus amigos e tudo mais. E nesse tempo a minha irmã, né, eu tenho uma irmã que chama Tainá, ela ia pra igreja lá e tudo mais, participavam do Haddad, jovens, adolescentes, estavam tudo lá envolvido. E um dia eu lá na rua, sentado com meus amigos, eu vejo uma menina morena subindo com um vestidão indo pra igreja. E aí eu olhei assim, né, só, né, dei uma olhadinha, eu falei... Não, só pra saber onde é que era a igreja, porque talvez quando eu quisesse ir, né, e vim passando. Enfim, depois passou mais uns dias, eu vi que ela postou uma foto com a minha irmã. Eu falei, minha irmã conhece, tem algo aqui. Só que eu não ia mostrar pra minha irmã que eu queria, né, o contato da amiga dela. Não ia me rebaixar. Essa parte de agora eu acho que a turma já sabe, né? Muita gente chega a contar pra ela. Enfim, aí o que eu fiz? Não façam isso, tá? É muito feio. Mas o que eu fiz? Funciona. Eu peguei o telefone dela, escondido dela, pesquisei o número dela, mandei pra mim e apaguei a mensagem. Foi isso que eu fiz. E aí na sequência eu peguei o número dela e aí fiquei mandando mensagem e tudo mais. Só mandando mensagem, eu não respondi, ficou assim difícil. É isso aí. Aí depois ela foi me respondendo, eu fui pra igreja, a gente foi conversando mais e mais. Viramos amigos por um bom tempo. Foi 2 anos, amigos mesmo, né? Conhecendo o pior lado do um, o pior lado do outro. Quando tava muito lindo, quando tava muito feio, quando tava rindo, quando tava chorando, quando tava machucado, quando tava com dinheiro, quando tava sem dinheiro. E, né, e foi bastante tempo para que ano passado, foi coisa de ano passado, a gente sim aí casar, né? Noivar, casar. Então tem uma longa história. Mas foi basicamente isso. Ela passou, o coração batendo, sabe? Né, viu? A morena bonita, eu falei, dá pra investir. Dá. Ah, não era tão bonita assim, não. Mas lembrando, eu orei 2 anos? 2 anos, tá? 7 horas da manhã, sozinho, todos os dias, pra ver se era da vontade de Deus. Então não se isenta disso. Não é só olhar, meu coração bater não. Tem que orar também.
Tem mais isso uma aí. aí, Jace? Só um comentário que encaixa aqui perfeitamente. A gente falou, né, da amizade e o Jefferson comentou. O amor sem amizade é como amizade sem confiança. Ó, tá poético, hein, Jefferson? É isso aí. Como o Miguel fez essa pergunta, muito boa, Miguel. Muito boa essa tua pergunta, né? E claro que conforme o podcast a gente vai conhecendo mais né, a experiência de vocês. E você, dando a continuidade, vocês falaram ali da responsabilidade, né? E claro que, como eu falei no começo, o namoro do mundo é totalmente diferente, né? A gente vê que hoje a libertinagem que tem no namoro é muito grande. E até, infelizmente, no namoro cristão. Então, até essa pergunta quem fez foi um colega de trabalho meu, que eu comentei que a gente ia fazer esse podcast. Ele falou, Malu, eu tenho uma pergunta. Aí eu falei, pode falar. E ele falou bem assim, Malu, existe namoro santo? Existe. Existe porque quando eu leio a Bíblia lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, eu me deparo com a história de José o carpinteiro. Né? E você que conhece Bíblia, ou até mesmo quem não se aprofunda muito na Bíblia, tem esse conhecimento que a Bíblia nos relata em Mateus que José o carpinteiro iria se casar com Maria, mãe de Jesus, e naquele momento ela se acha grávida pelo Espírito, né? Então ela se acha grávida pelo Espírito, ela com toda a sua santidade plena, só que no meio desse caminho ele se entristece, obviamente, né? Vai casar e do nada a esposa aparece grávida. Esse cara foi muito crente, José foi muito crente. Ele simplesmente se retira, resolve não escandalizar ela, porque naquele momento, se ele falasse que ela, sei lá, levantasse alguma pauta, ela me traiu, ela tá grávida e não é meu, né? Até porque eles não eram casados ainda, ela poderia ser apedrejada e até mesmo vir a morrer. Então ele simplesmente se retira e naquele momento o anjo visita José, né? O anjo visita José e fala, olha, realmente é do Espírito e tal, será o libertador, então vai lá e aceite novamente Maria e case com ela. E ele vai lá, após ouvir a voz de Deus, ele vai lá, reage sobre aquilo, né? E vai lá e diz que vai casar com ela e tudo mais. Só que no versículo 24, se eu não me engano, ou 25, diz que José não conheceu Maria até que ela desse luz ao menino Jesus, ou ao Emanuel. Então, ele viu que ela era toda plena, santa, e aquilo que viria dela seria santo também, e a palavra deixa bem claro que ele não conheceu até que ela daria luz. Então ele manteve a santidade, né? Permaneceu com a santidade, com o namoro santo, até que o Espírito permanecesse, ou até que ele se casasse de fato para executar, né? Para depois no final de tudo falar, não, eu realmente tive um namoro santo, eu realmente vivi em santidade no meu relacionamento. Então tem como viver então um namoro santo, mas é difícil, né? E dando continuidade, como a gente poderia dizer para os jovens, né, que estão assistindo, como eu consigo ter um entendimento de que meu corpo é templo do Espírito Santo, o corpo da outra pessoa é templo do Espírito Santo, e eu tenho entendimento de que a palavra de Deus, que eu vivo, não vivo pelos meus desejos, mas eu vivo pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que só depois do casamento, como é que eu consigo, não controlar, mas através da palavra de Deus eu consigo ter atitudes, né? Então, eu acho que uma palavra que define bastante, assim, ó, é obediência. Obediência porque a Bíblia, ela fala ela menciona vários aspectos que vão dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é pecado, isso não é, só depois do casamento. A Bíblia fala muita coisa, a Bíblia é muito clara. Mas eu sei que tem bastante gente de fora da igreja que chegou depois e que não tem esse entendimento, né? Mas quando a pessoa entende, quando a pessoa é obediente a Deus, obediente à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo diz pra gente. Ele diz, porque até quando tu vai arredondar, tipo assim, estás aonde? Tô chegando na igreja. Tu tá tomando banho aí, tu já tá mentindo. Né? E o Espírito Santo vê se não tem certeza? É isso aí mesmo? Tu já tá chegando na igreja? Porque o Espírito Santo, ele constrange a gente. Ele fala, olha, tu tem certeza que tu vai até aí? Tem certeza que essa mão deveria estar aí? Tu tem certeza que a mão dele ou a mão dela deveria... Entende? Tipo assim, o Espírito Santo, ele vai constrangendo a gente, vai conduzindo a gente pra tomar uma melhor decisão, enfim. Então, quando a gente obedece à voz do Espírito Santo, sabe? Exemplo.
ela tá sozinha em casa, vai lá de noite. Ah, tu tem certeza que tu precisa ir lá de noite sabendo que ela está sozinha em casa? É isso aí mesmo? E o Espírito Santo vai incomodar. Tipo assim, ó, experiência própria, o Espírito Santo incomoda. E às vezes a gente acaba sendo desobediente. E pela desobediência a gente acabou pagando um preço muito caro, que assim, só a gente sabe. Então, tanto que era pra gente estar casado faz tempo já. Se a gente não sabe, se a gente não ignorasse tanto a voz do Espírito Santo quando ele falava com a gente. Então, por isso eu digo a obediência, porque é importante a gente saber ouvir. A gente ter esse discernimento quando o Espírito Santo fala com a gente, né? E em Efésios, que fala que a gente é o templo do Efésios ou Coríntios, não lembro. Enfim, tá na Bíblia. Procurei depois. Que a gente é o templo e morada do Espírito Santo, né? E a gente tem que tratar com respeito. Da mesma maneira a gente com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios olhos, a gente tem que cuidar, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Desde a gente ouvir músicas, usar roupas, colocar coisas na gente, é questão de a gente entender que a gente é templo e morada do Espírito Santo. Qualquer coisa, até desde se cortar. Tá se cortando, mas tu é templo do Espírito Santo, tu tá machucando, ferindo a casa do Senhor. Tu entende? Ou quando a outra pessoa te desrespeita a ponto de colocar a mão onde não deve, tá desrespeitando o templo do Senhor, né? E a gente tá aqui pra glorificar a Deus mesmo, a gente nasceu pra isso, pra glorificar a Deus. Quando a gente faz algo que não o nosso propósito, que não é o nosso propósito, a gente tá desobedecendo a Deus. O nosso propósito aqui é glorificar a Deus, a gente casou pra glorificar a Deus. Porque a gente sabe que o Senhor tem muito a fazer através da nossa vida. Então, a gente casou pra glória de Deus. E o Senhor, Ele permitiu tudo, Ele foi cuidando de cada detalhe. E quando a gente começou a obedecer, né? Quando a gente começou a obedecer, o Espírito Santo, aí sim Ele foi conduzindo, aí sim Ele foi orientando, aí sim Ele foi... Claro que Ele já tentava fazer isso antes, a gente ignorava. A gente foi ouvindo. Aí a gente... Isso. Aí a gente foi ouvindo. A gente aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo depois de tanta... depois de quebrar tanta cara, depois de tanto não, depois de tantas lágrimas, tantas orações, de verdade, assim, a gente pagou um preço muito caro. Então, eu acho que uma palavra que define muito isso é a obediência. Obediência à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai dizer o que é certo e errado. Vai dizer se pode ou não fazer. Nossa, eu tô... Quer comandar? Te dou. Meu Deus, França. O que é isso, França? Tá vendo só? Você esqueceu de falar também uma questão de que as músicas de abertura hoje são músicas do Miguel. Boa. As músicas da nossa entrada ali, né? Do intervalo, na abertura. Da abertura. A abertura vai ter no intervalo e vai ter no final também a música dele. E no final também é do jovem da Conexão, o Miguel. E ele é compositor de rap, então nossa abertura ali só a música do Miguel. Então, Miguel, foi top. Olha, Eric, eu tô assim, eu tô... Cara, que palavra. Eu acho que todos os jovens estão ouvindo e acho que é um tapa do Espírito Santo, porque a gente é muito desobediente, né, Jaci? E é algo que tá na vida de todo mundo, né? E muitas vezes a gente só ignora e acha, tá tudo bem, tá tudo certo, mas não é assim, né? E eu acho muito legal você ter falado, porque às vezes as pessoas elas procuram, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, a palavra de Deus, a Bíblia, ela simplesmente é o nosso manual e a gente sempre tá procurando algo mais pra ter, eu preciso, não que Deus não fale através de profeta, fala, mas a palavra de Deus é o centro, vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, Sim, então a gente sempre procura por emoções, tipo, ai meu Deus, não, preciso mais de uma confirmação do Espírito Santo pra viver em obediência. E sendo que a palavra de Deus tá aí. Então, tipo, a Bíblia tá aí. Então, acho que talvez os namoros que estão caindo, assim, eu acho que a falta de obediência é o problema. Você não acha, Érica? Sim. Como eu disse, experiência própria. A gente aprendeu a ouvir. Sabe? O Espírito Santo falava, a gente ignorava. Quando a gente aprendeu a ouvir, quando a gente entendeu que se a gente não ouvisse o Espírito Santo, a gente nunca ia ter o futuro que tanto a gente orou. Aí a gente foi como uma lampadazinha, sabe? Tipo assim, escuta, eu tô falando contigo, escuta. Sabe? O Espírito Santo faltava segurar, a gente ia se chacoalhar, falar, olha, eu tô falando contigo. E aí quando a gente começou a ouvir a voz do Espírito Santo, realmente ele entrou e falou, beleza, então deixa que agora eu faço. E aí depois dali ele cuidou de tudo. Até o casamento. Sabe? Eu até lembrei de um versículo no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, fala:
certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Então aqui deixa bem claro que Deus ele não faz nada sem antes revelar. E aí muitas vezes, Senhor, o Senhor não fez, o Senhor não está fazendo por mim, o Senhor não me vê, eu estou fazendo, mas parece que nada acontece. Mas a Bíblia deixa bem claro, como eu digo, a Bíblia é a melhor resposta. A gente procura por profeta, né? Eu digo porque eu já fui muito dessa pessoa. Eu gostava de ir para a igreja. Né? Não estou dizendo que é um pecado estadual, capital. Não. Né? É bom, Deus envia sim seus profetas para falar, para confirmar muitas das vezes. Só que eu já fui muito desse, eu gostava e apesar da Bíblia estar aberta ali me martelando, eu sempre, não, mas eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Parece confirmação em cima de confirmação. Só que a própria Bíblia, ela é a maior confirmação, é a palavra de Deus falando. E em Amós 3 fala, certamente o Senhor não faz nada sem antes revelar. Então ele não vai fazer nada sem antes falar para alguém. E muitas vezes, não está acontecendo, mas não está acontecendo porque não é porque Deus parou de fazer, é porque você parou de ouvir. É verdade. Se ele falou que certamente ele fala antes de fazer, então alguém tem que ouvir para andar no caminho para que ele venha fazer. Mas o Senhor não fez nada. Não foi o Senhor que parou de fazer, é você que parou de ouvir, então não vai acontecer. Meu Deus. Coloque aí no o chat, né, que você fala? Chat. No chat. Hashtag eu escuto. Bota aí, hashtag eu escuto, porque Não vai mentir. a gente tem que estar sensível. Eu falo por mim, meu Deus, me identifiquei muito nessa questão que o Espírito Santo, ele só falta dizer assim, toma vergonha nessa tua cara, garoto. É demais. Porque a voz dele é suave, mas também é uma voz que, como você falou, constrange. Então, o que eu acho, ao meu ver, o que falta para nossa geração, não falo não só no relacionamento, mas para nossa geração, talvez oração, porque a oração nos deixa com o ouvido mais afiado. Gera intimidade. Aí é onde eu falo para vocês, qual é o papel essencial no relacionamento, qual é o papel da oração essencial no relacionamento? Como né, já pegando a linha perfeita que a gente chegou nessa situação, porque a oração, ela nos deixa suave, nos faz ter relacionamento, após o relacionamento da oração a gente começa a entender a voz de quem está falando, né? É igual, eu e a Erika agora, apesar de a gente ter pouco tempo de casar, mas conhecemos há 4, 5 anos, né? Ela pode estar lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e conforme ela falar comigo no telefone, eu vou saber se ela tá triste ou se ela tá feliz. Por quê? Porque a gente tem um relacionamento, a gente se conhece, a gente tem tempo junto, tempo de intimidade. Então, não importa o quão longe ela estiver, só pela voz eu já sei como ela se encontra, né? Então, a oração ela é um papel fundamental, porque ali você está tendo mais intimidade com Cristo e pela voz você já sabe o que você deve fazer e a forma que você deve agir, né? Então, a oração ela, no relacionamento ela é assim, primordial, ela é muito eficiente e necessária, fundamental também, como a gente falou lá no princípio, porque sem a oração você não sabe o que Deus quer mais de você naquela situação, né? Porque já teve muita oração minha que eu cheguei e falei, Senhor, o que eu devo fazer mais para te agradar, para que o Senhor venha, ou o que eu devo fazer mais para que o meu propósito venha realmente caminhar e o Senhor ter outra pessoa com essa mesma visão para que a gente venha se encontrar ou ter um par perfeito, perfeito eu digo no sentido de estar caminhando no propósito do Senhor, né? Isso. Antes da gente dar o nosso intervalo, eu queria só dar uma continuação nessa questão da oração, até porque eu queria saber, tem uma oração correta para orar, questão se é o fulano ou não é o ciclano, porque às vezes a gente insiste na oração, pô Senhor, tem que ser o fulano é não sei o que, ou a fulana. Tem uma oração correta num relacionamento, tipo assim, pô Senhor, eu tô gostando do fulano, e aí, acho que pode, hein Senhor, o que tu achas? Tem essa uma oração correta? Olha, eu particularmente, eu não sei como é que funciona nos outros relacionamentos, mas o meu, a gente ficou muito amigo, né? Como a gente falou, a gente ficou amicíssimos, assim, a gente, às vezes, a gente ficava em ligação, eu acordava com ele roncando, entendeu? Porque de ter um amigo, a gente tinha necessidade de estar sempre conversando, só amigos.
E aí, eu falei assim, Senhor, na minha humilde da Vale da Opinião, estou achando que, quem sabe, pode haver uma possibilidade de talvez, será? Senhor, e aí? Aí eu fiquei orando durante um mês. Mas eu sei, tipo assim, em alguns casos, não tô dizendo que são em todos, alguns casos eu acredito que o Senhor confirma, né? Mas, nem todos. Nem todos. Porque no comecinho, daí eu fiz ali o meu propósito, orei e falei, Senhor, tal coisa. E se ele fizer tal coisa? Eu preciso que ele diga tal coisa. Ele tinha, tipo assim, ele tinha um costume de dizer assim, ele era, tadinho, ele ficava toda hora assim, ó, ele falava, oi, bom dia, te amo. Te amo. Tipo assim, ó, ele dizia uns 50 mil eu te amo durante o dia inteiro. Eu falei assim, Senhor, uma semaninha só, eu quero que ele diga 5 eu te amo. 5. Só 5, assim, ó, só que Deus vai mandar ele fazer, porque ele diz, em uma hora ele já diz umas 20, 30 vezes, imagina em 5 dias, é claro que eu vou, óbvio. Cara, naquela semana eu não sei o que aconteceu na cabeça dele, porque ele não disse um sequer. Ele disse 4 durante aquela semana inteira, ele disse 4 vezes. Eu falei, meu Deus, misericórdia, eu acho que não, então tá bom, eu entendi, tudo certo. E aí, no último minuto do segundo tempo, era umas 10h50, 10h40, a gente tinha saído depois do culto, era o último dia do meu propósito, né? E aí era até meia-noite, era umas 11h50 por aí. E aí, tipo, do nada, a gente tava comendo, ele virou pra mim e falou, eu te amo. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. Mas, tipo assim, o último minuto do segundo tempo. E depois dali, toda vez que eu orava, e aí, Senhor, que a gente terminou, né? A gente namorou 3 vezes. Na terceira a gente casou, glória a Deus. Mas, depois disso, qualquer coisinha falava assim, e aí, Senhor, é ele ou não é? E aí, Senhor, é ele ou não é? E aí, Senhor, é ele ou não é? E Deus não falava nada, porque, né? E até vai muito de encontro com aquela pergunta de que muita gente pergunta, e aí, existe a pessoa certa? Tem a pessoa certa ou a gente ora e Deus abençoa? E eu sempre acreditei que Deus tinha preparado desde o princípio, desde que Ele me criou no ventre da minha mãe, Ele já tinha preparado alguém especificamente pra mim, do jeitinho que eu gosto, da aparência que eu gosto e do meu tipo, ponto. E que queria alguém exatamente como eu. Tinha certeza absoluta disso. E aí, depois de um tempo, como a gente, né, terminou e voltou, eu fui entendendo que eu falei assim, Senhor, eu quero muito esse. Eu quero esse daqui, eu quero muito que o Senhor abençoe esse daqui. E eu orava. Os 2 anos que ele orou no começo sozinho, eu orei os 2 anos depois até a gente chegar no casamento, sozinha, beleza. E eu orei. E eu fui orando assim, ó, Senhor, eu quero esse aqui. Eu quero que o meu marido tenha isso. E tudo isso eu via nele. Tudo isso. E o primeiro tópico da minha listinha era, eu quero que seja temente a Deus. Eu quero que o céu seja tudo pra ele. Tudo. E aí, depois eu. E tudo isso eu via no Peterson. Claro, o restante da lista também. Tudo tinha no Peterson, tudo. Não tinha uma coisa sequer e eu não conseguia encontrar isso em mais ninguém. Eu falei assim, mas eu quero muito esse. Eu fazia jejum, eu orava direto, eu orava de madrugada, eu falei, Senhor, eu quero esse daqui. Eu vou te pedir, Senhor, abençoa. Que a gente chegue num relacionamento, que eu chegue num casamento, que ele seja o pai dos meus filhos, que ele seja, sabe? E eu orava muito para o Senhor abençoar. E aí, eu acho que responde muito a pergunta de pessoa certa. Existe a pessoa certa? Eu acredito que existe a pessoa que a gente escolhe e o Senhor abençoa. Amém. Então, né? Deus. Só para não ficar um ponto sem nó, essa que ela falou, a gente terminou e voltou algumas vezes, foi tudo por causa da desobediência. Então a gente chegava em um ápice, via que a gente estava dando prioridade para nós, esquecia de Deus, a gente dava um pausa e falava, não pode ser assim. Então se a gente está muito intenso em nós, vamos parar, vamos voltar, quando estiver bem com Deus de novo, quando a gente achar que estamos prontos, a gente vai lá de novo. E foi 2 vezes, como ela falou, né? Então, novamente, a gente foi lá, se ajeitou com Deus, buscou, e aí, novamente, quando chegamos no ápice de novo, estava muito intenso, falei, não, então, vamos se ajeitar de novo, porque se Deus não fosse o fundamento, se Deus não fosse a estrutura, de nada teria acontecido. É isso, pessoal, a gente vai fazer o nosso intervalo, né, França? Exatamente, vamos no intervalo, tem um recadinho da Jaciane. Tem sim, gente, eu queria falar sobre a agenda dos nossos cultos, né, agora semana. E amanhã, sábado, nós teremos o nosso encontro de mulheres, às 18 horas. Então, mulherada, vem pra cá que vai ser bênção. Ser bênção. No domingo, nós temos 2 horários de cultos. Pela manhã, às 9 horas, e também o nosso culto da noite, às 19 horas. E durante a semana, né, Malu, nós temos programações especiais. Temos, inclusive,
o programa do Conexão Jovem, que vai ser na nossa rádio MCV. Acesse lá o site www.igrejamcv.com.br, a partir das 20 horas, apresentado pelo nosso jovem Vitor Hugo e também o Vitor Miguel. E na quarta-feira, às 19h45, também nós temos o nosso culto de celebração da palavra. E vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para esse podcast que está sendo uma bênção. Não sai daí que a gente já volta. É isso aí, pessoal. A gente vai dar uma pausa agora. É uma pausa para você ir lá, tomar aquela água e voltar daqui a pouquinho conosco aqui. Também, né? Exatamente. Tem muito mais por aí, hein? Não fique de fora. Gente, que massa. Qual que foi a última pergunta que tu falou que eu dei um ponto sem nó? Aqui, ó. Fica à vontade pra... Eu fui comprado e também feito por ele. Percebe a diferença do ladrão? Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Prefiro meu Deus de manhã. No almoço um feijão com provérbios, no café da tarde uns salmos com pão. Com saudade do mundo tô não. Passo minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Eu fui comprado e também feito por ele. Percebe aí a diferença do ladrão? Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Fui comprado e também feito por ele. Percebe aí a diferença do ladrão? Arrependido dos meus atos, confesso que eu fui comprado e também feito por ele. Percebe aí a diferença do ladrão? Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Prefiro meu Deus de manhã. No almoço um feijão com provérbios, no café da tarde uns salmos com pão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Eu fui comprado e também feito por ele. Percebe aí a diferença do ladrão? Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Fui comprado e também feito por ele. Percebe aí a diferença do ladrão? Arrependido dos meus atos, confesso que eu fui comprado e também feito por ele. Percebe aí a diferença do ladrão?
Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Prefiro meu Deus de manhã. No almoço um feijão com provérbios, no café da tarde uns salmos com pão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Eu fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que eu fui comprado e também feito por Ele. Percebe aí a diferença do ladrão. Arrependido dos meus atos, confesso que se não fosse por Jesus estaria no chão. Com saudade do mundo tô não. Prefiro meu Deus de manhã. No almoço um feijão com provérbios, no café da tarde uns salmos com pão. Com saudade do mundo tô não. Faço minha oração de manhã. O inimigo quer me deixar pra baixo, mas graças a Deus consegui o meu perdão. Eu fui salvo e já não corro mais perigo. Jesus é meu amigo e mora no meu coração. O inimigo quer apontar meu pecado, mas graças a Deus resisto à tentação. Olá pessoal, já voltamos pro nosso podcast. A gente teve um momento de intervalo. Espero que você já tenha pegado seu cafezinho ou uma coquinha e tá vendo aí a gente no nosso podcast. Vamos dar continuidade, Peterson e Érica. Novamente, em nome da Igreja Missões Cristo em Voz, nós queremos agradecer vocês, dizer que vocês são de casa. E que eu já até falei pra eles, né, Jássica, que vai ter parte 2. Nem que fale sobre o casamento, né? E tanto também falar com vocês individual, fazer um podcast aí de um tema legal sobre mulheres ou outro. Então a gente tá muito feliz. E eu queria ver como é que tá o pessoal aí. O que o pessoal tá falando? Quem é que tá aí? Dá pra gente citar algum nome aí? Por enquanto, vou citar as últimas 3 pessoas, né, que entraram aqui com a gente. O Daniel, o Antônio e o Bruno. Sejam muito bem-vindos ao nosso Bruno, podcast. Daniel, Antônio, Deus abençoe vocês. Eu não sei se o Antônio é que trabalha comigo. Acho que é um de azul. Não sei. Acho que é que tá com a camisa azul. difícil saber. É difícil, né? Mas se for o Antônio que trabalha comigo, a gente se vê na segunda. Dando continuidade, a gente falou sobre o relacionamento, né? Falou sobre a pessoa certa. E pra quem tá solteiro, o negócio tá triste. Não sei se a gente chora, tô brincando, né? Já. Não chora já, foi ficar firme. Mas tô solteiro. E como esperar? Buscai primeiramente o reino do Senhor e da sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente entende de verdade, assim, quando o nosso subconsciente entende que o Senhor, Ele é o princípio de todas as coisas, o Senhor, que a gente tem que dedicar toda a nossa vida, gastar toda a nossa vida pra Deus, o resto o Senhor vai fazendo. Nossa. E conforme a vontade dele, já que a gente fala conforme a sua vontade, não a minha, mas a sua, glória a Deus. Então deixa Deus fazer a vontade dele. Se tiver que esperar, espera. Se tiver que ir, vai. Se não, primeiramente o reino dos céus. Primeiro faz as coisas para Deus, se dedica às coisas que são do céu.
com muita dedicação, né? E, enfim. Que automaticamente as coisas vão se alinhando. Eu já escutei, né? Falando assim, Malu, busca o reino do Senhor, que Deus vai trabalhar. Até o pastor Wallace, nosso pastor presente, falou assim, Malu, deixa Deus trabalhar nas tuas emoções, que isso vai acontecer naturalmente, né? Acho que o problema é que eu falo por mim, a minha ansiedade é saber quem é. Eu sou muito chata, eu falo assim, entendi, Senhor, quem é? Será que pode ser fulano? Será que tá aqui? Será que já veio? Será que eu vou ter... Onde é que tá? Então, acho que é dúvida, né? O que você acha, Jassi? Então, algo que ela falou que é muito legal, que a gente muitas vezes fica nessa na ansiedade, muitas vezes a gente acaba buscando mais a Deus com um interesse, sabe, por trás. E, na verdade, tem que ser o contrário. E quando você percebe que, na verdade, buscar a Deus é muito melhor e muito mais precioso do que, de fato, a recompensa que seria, por exemplo, um namorado, um marido, você fala, cara, eu tava esperando um tesouro e achei outro maior ainda. Então, realmente, é o desejo de Jesus também, que tenhamos, né, encontremos a pessoa certa, mas é um desejo maior ainda dele que nós nos relacionemos com ele, né? Sim. Então eu penso muito nisso, tipo, de priorizar realmente o reino dos céus. Eu já escutei muita gente falar assim, ai, mas Jesus tá vindo e eu nem casei. Cara, é o céu. É o céu, né? É Jesus, por que você tá tão desesperado com isso? Eu acho que nenhum prazer no universo se compara com a glória de ver a face do Senhor, sabe? É o céu. E, tipo, claro, eu entendo essa ansiedade por querer, porque eu acho que não é pecado, não é pecado. Eu acho muito importante a gente sonhar com o futuro, sonhar com casamento, sonhar com filho, sonhar com família, muito importante. Mas realmente não buscar Deus com esse interesse. Olha, Senhor, eu quero isso aqui e eu só vou te buscar se eu tiver isso aqui. Então o problema é seu. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa que o Peterson costuma falar. Jesus vem. Você acreditando ou não, ele vem. Ponto. Não, entendeu? Não é uma opção tua, eu não creio, então Jesus não vem. Não, Jesus realmente ele vai vir, ponto. E é o céu. Então busca primeiro o reino dos céus, o Senhor vai cuidar. Se você não casar aqui, você vai casar com Jesus quando ele voltar e ponto. Você vai casar de qualquer forma, entendeu? Só foca no céu. Foca no céu que o restante o Senhor vai cuidar. O Senhor, ele honra muito os nossos sonhos, né? E engajando no que ela tinha falado sobre ir com interesse até os pés do Senhor, ali nesse verso de Mateus 6, quando fala buscar primeiramente o reino dos céus, não é buscar o Senhor com interesse, né? Igual eu estava até escutando algo ontem de um cara que eu tenho bastante referência, e ele falou bem assim, porque a gente buscar ir até os pés do Senhor, é a mesma coisa a gente chegar aos pés, ou estamos na frente aqui com a lâmpada mágica, a gente pode ter opção de 3 pedidos, né? E aí às vezes a gente está ali na frente daquela lâmpada mágica, e a gente vai ali, Senhor, eu quero isso e eu quero aquele outro. Mas aquele é o nosso desejo, é a nossa vontade. Sendo que os sábios ali, sendo que quem realmente sabe o que é bom, sabe o que é verdade, é quem está atrás daquela lâmpada. Então deveria ser o contrário, em vez de a gente chegar aos pés de Jesus e falar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Não, a gente tem que chegar até os pés de Jesus e não falar, Senhor, eu quero. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque Ele sabe. A gente erra, a gente peca, a gente não sabe de nada. Muitas vezes a gente, maldito coração do homem que é enganoso, né? Então a gente chega muitas vezes para Jesus, eu quero isso, eu quero. Como muitas vezes a gente chega com essa visão, sendo que muitas vezes ele só quer que a gente chegue até ele e fala, Senhor, o que o Senhor quer? Tirar o eu quero para dizer, não, o que o Senhor quer? Porque daí sim, quando a gente busca o reino dos céus dessa forma, Senhor, o que o Senhor quer? Quer mover para a direita? Beleza, vamos mover para a direita. Quer que eu vou em frente? Eu vou em frente. Quer que eu paro? Eu paro. Aí automaticamente as coisas vão se alinhando tanto quanto o parceiro ou a sua parceira. Até porque, eu não sei, né, acho que às vezes quando a gente fala de relacionamento de namoro, a gente tem que ir mais pela razão do que ir pelo coração. Porque o nosso coração ele é enganoso. Né? O nosso sentimento, ele vai querer se jogar. Então, a gente... igual o pastor falou assim, comentou, que muito namoro por muita emoção, ele falou pra mim, acaba. Agora, namoro que vai assim pela razão, que tu já fica assim, mas eu não sei. E tu vai ficando assim, vai devagarzinho. Talvez pode ter um futuro até abençoado, porque vai mais pela razão do que emoção. Então, você que está nos assistindo aí, hashtag
Eu espero no Senhor, né, Jace? Eu espero no Senhor. França, eu sei que o França, não sei se o França quer falar alguma coisa. Você tá quieto hoje, França? Hoje eu tô quietinho, né? Eu tenho algumas quieto. perguntas para fazer. Você Eu quer até falar? estava comentando aqui nos bastidores antes, né, Malu? Eu queria saber do nosso casal convidado aqui, né? Se existe também namoro no casamento, que eles são recém-casados, né? O namoro continua depois do casamento, porque muita gente tem aquela ideia assim, eu namoro e depois eu caso, né? Pra mim tem um namoro e o namoro continua com o casamento, né? Ele é necessário, tem que ir até o fim, né? Às vezes muitos usam esse argumento para chegar em junho e não ter que dar presente dos namorados. Não, agora não é meu namorado, agora é minha esposa. Mas ele deve permanecer, né? É algo 3 em 1, como a gente costuma falar. Um namoro ele deve permanecer, que é o quê? Que é aquele respeito que tinha no começo, né? Que é aquela dignidade que tinha, que é aquele medo de perder, que é ter o zelo, sabe? Aquele sentimento de, eu preciso fazer, eu preciso conquistar, porque senão entra no conforto, né? Aí chega, casei, não, agora eu preciso conquistar, já é minha. Isso era uma metáfora que ela usava sempre. Sabe quando você quer aquela calça jeans nova, ou aquele tênis novo? Enquanto você não tem, você faz de tudo pra ter. Se for necessário trabalho, e limpa a casa pra mãe dar, faz de tudo. E quando quer, depois vai lá, passa um tempo, deixa de lado, né? Então, não deve ser assim. Então, por isso que o namoro deve permanecer, né? Respondendo a sua pergunta, pra quê? Pra que no casamento você não venha se estabilizar e relaxar. E aí sim, com isso, se você relaxar, né? Você acaba desmotivando no seu relacionamento, começa a viver algo rotineiro e acaba desgastante, desanimador, né? Então sim, o namoro tem que permanecer, o noivado tem que permanecer e sim, no final, fechar com chave de ouro o casamento. Perfeito. E vamos lá, para complementar então. Eu tava quietinho, né? Vou falar bastante agora. Eu quero saber quais foram as diferenças que vocês encontraram durante o namoro e após o casamento, né? Porque tem aquela parte de adaptação, aí você vai morar junto, tudo muda, né? Brilha, vai. Posso? Chega um momento. Então, a gente teve criações totalmente diferentes. Totalmente assim, completamente diferentes. Então, automaticamente, temos costumes diferentes, temos opiniões diferentes, graças a Deus por isso, porque se a gente fosse, eu quisesse alguém igual a mim, eu casava comigo, né? Ou ficava sozinha. Mas, tipo assim, exemplo, ele foi criado pelos pais dele e eu fui pelos meus. Só que eu fui ensinada, tipo assim, não precisa esperar pelos outros. Vai, faz, ponto. Sabe? Tipo assim, se tu consegue carregar isso aqui, carrega. Não fica esperando por ninguém. Se tu consegue pagar, não precisa esperar por ninguém. Porque eu já tive a experiência de deixar alguém pagar pra mim, a pessoa jogar na cara e falar, nunca mais. Tipo assim, minha filha quer morar sozinha? Vai. Isso aí, constrói a tua vida, isso e aquele outro. Então, ele foi criado pelos pais dele, mas ele sempre morou com a mãe dele, com o pai dele, então... Sempre, os pais sempre fizeram de tudo, os meus pais sempre me ensinaram a fazer. Não que a sogra é linda, a minha sogra tá vendo. Mas tô dizendo assim, ele foi criado com os pais, ali auxiliando, fazendo. Os meus pais disseram assim, é assim que faz, pronto, se vira. Não que eu achei perfeita essa educação que eu tive, essa criação, assim como eu acho muito boa a educação que ele teve. Então, né? Aí quando chegou no casamento, eu tô acostumada a fazer tudo e ele tá acostumado a alguém que faça. Só que eu tipo assim, imagina, tem gente que diz que, tipo assim, a pessoa submissa é fraca. Não é fraca, não. Uma pessoa submissa é muito forte, porque é muito difícil ser submissa, né? Então, tipo assim, não, no sentido de, como ele sempre esperou pela mãe dele, eu sempre fui de fazer, exemplo, arrumar a cama. Eu sempre acordei, tipo, minha filha acordou, arruma tua caminha. Ele não, ele saía, a mamãe arrumava, quando ele chegava, tava arrumadinha. E aí, tipo assim, no casamento eu fiquei, pensei que eu não sou empregada, meu amor, a gente é um casal, calma aí. E tipo assim, esse negócio de ajudar. Então, como a mãe dele sempre arrumou a casa, sempre fez tudo, e eu sempre fui de fazer sozinha, ali quando a gente casou, teve um atrito ali de, olha, a gente vai fazer junto, eu vou fazer sozinha, como é que a gente vai fazer comida, como é que vai funcionar, né? E tudo, gente, dobrar roupa, até em dobrar roupa. Sabe? Tipo assim, ele é acostumado. Dobrava de um jeito, ele dobra de um jeito e eu não gosto do jeito dele. Pra mim, o jeito dele é errado. Porque minha casa já tinha regras antes dele chegar. Brincadeira. Na nossa casa. Mas, tipo assim, até nisso, até no dobrar roupas diferentes, a gente foi difícil, assim, de se adaptar. Olha, ele dobra de um jeito. Sabe o que ele faz? Ele não dobra. Ele fala, amor, recolhi, coloquei em cima da cama e ele falou, beleza, agora então eu vou. Até lavar roupa eu já lava. Mas, na hora de dobrar, eu que tenho que dobrar, porque eu não gosto do jeito dele dobrar. E a gente vive bem assim, glória a Deus por isso. Mas esse negócio foi difícil no começo.
Eu disse, tá, ele não vai me ajudar a dobrar? Não vai me ajudar a dobrar? Que saco, eu tenho que fazer tudo sozinha. Aí ele falou, não, mas é que tu não gosta do jeito que eu dobrar. Aí eu falei, então tá bom, então não reclamo mais. Sabe? Então, é nesse sentido, assim, de criações diferentes. As criações diferentes já bateu muito no começo. Muito, muito, muito. A gente ainda tá no começo, mas que bom que a gente pôde enxergar isso bem no começo. Isso aí. Mas é bacana esse feedback do casamento, de respeitar o espaço um do outro, o jeito, inclusive a criação, os costumes um do outro, e é isso que faz engrandecer o casamento, né? Parabéns. Ainda estamos aprendendo, Tem um comentário da Tainá. Assim, nosso mimadinho agora virou um homem. Bom, Não, porque realmente, como posição. ela falou, a minha mãe e meu pai sempre foram muito em cima, sabe? Muito em cima. Eu preciso disso, eu só quando a gente falava um pouquinho mais alto, sabe? Eu tô precisando disso, no outro dia aparecia, sabe? Então, quero uma pizza. Oi, a pizza chegou, você pode vir aqui buscar? muito em cima. E eles sempre foram zelosos, sempre explorativos. Ah, tá aqui, beleza, eu acabei de tomar, eu preciso lavar o copo daqui a pouco. Tá bom, eu já lavo. Isso, já não, deixa que eu lavo. Então, sabe? E como ela falou, né? Né? Não que eu não iria fazer, mas a minha mãe era mais rápida que eu, então eu me aproveitava, né? E ela não, os pais dela falavam o que tinha que fazer e não fazia se ela não fizesse. Então foi isso, foi esses os pequenos conflitos que teve, né? Conflitos, mudança ali, a transformação, adaptação. Mas hoje a gente conseguiu entender isso, então, já que eu não dobro a roupa do jeito que ela quer, então beleza, eu vou tirar do varal, vou fazer isso, vou deixar ali e ela finaliza. Pronto, tá tudo bem. A gente tem que se conversar, se acertar e isso tudo dá certo no final. Eu acho que tem que ter, como é que se fala? Esqueci. Comunicação? Só que não é comunicação, esqueci o jeito de falar. Não, diálogo. Diálogo. Eu pensei que ia falar errado. Mas tem que ter esse bate-papo na hora do casamento, porque são pessoas diferentes, né? Você tem um costume, ela tem um costume, mas como é que fala? Os dois se unem por um. Você faz, sei lá, você foi lá, botou a cama, ela vai. Então. É isso aí. Funciona. É importante que funcione. Falando de casamento, eu queria saber como é que você detectou que ele podia ser um bom esposo, como você detectou que ela poderia ser uma boa esposa. Quer falar primeiro? Então, como eu disse ali, eu tinha uma listinha. Na minha cabeça, desde pequenininha, eu sempre orava por uma pessoa temente a Deus. Que o princípio principal da vida da pessoa fosse o céu, fosse Deus, fosse o reino, fosse realmente o Senhor. E aí depois eu. Prioridade de Deus, depois eu. Porque o Senhor, ele é mais importante do que eu na vida dele. Assim como Deus é na minha vida, Deus é antes dele. Então, o Peterson, desde a nossa amizade, sabe? Ele é muito, muito, muito temente a Deus. Ele não é tipo assim, sabe porque tá pregando ali, ele é assim, porque daqui ele é exatamente do jeitinho que ele é aqui, ele é em casa. Às vezes a gente tá conversando assim, uma coisa básica, e aí a gente já puxa o negócio da Bíblia dele, já vai lá e já prega pra mim. Aí às vezes a gente tá orando e ele já começa a falar em línguas, ele já tá sempre pegando. Tipo, ele é exatamente o que ele apresenta na igreja, em qualquer igreja, o que ele tá sendo aqui agora, ele é exatamente desse jeito em casa. E algo que me chamou a atenção desde que a gente começou a se conhecer na amizade, sabe, entender mais o lado um do outro ali, os defeitos e qualidades. Uma coisa, isso eu sempre percebi nele, o temor a Deus. Ele é muito temente, ele não toma decisão nenhuma assim antes de falar com Deus, ele não fala nada se não for de Deus. E ele fica assim, toda vez que Deus manda ele entregar algo pra alguém, e tipo assim, a pessoa fala assim, nossa, eu tava passando exatamente isso aqui, nossa, ele se acaba. Assim, nossa, como Deus me usou, e glória a Deus por isso, é tudo pra Deus. E tipo assim, eu vejo isso nele, eu vejo o Espírito Santo quando eu olho pra ele, quando eu sempre sinto o cuidado de Deus através da vida dele. Então o meu sonho a minha carência com a paternidade de Deus, eu vejo isso através da vida do Peterson. Porque eu sinto o cuidado de Deus. Eu penso, nossa, cara, Deus deve me amar muito, assim, a ponto de me dar alguém como o Peterson. Sabe? O temor a Deus. O temor a Deus foi a principal coisa, assim, que eu vi nele. E como ele tratava a mãe e a irmã. Eu acho muito importante eu ouvia muito isso desde a minha adolescência, mas eu acho muito importante, sabe, para chegar no casamento, como ele trata a mãe e a irmã. Porque se trata a mãe, que é a pessoa mais importante, a irmã, que são as mulheres mais importantes da vida dele, se ele tratasse mal, se ele batesse, se ele ficasse xingando, se ele
E eu nunca vi isso nele, de levantar a voz, levantar a mão, eu vou, porque tu é isso, xingar. Nunca vi isso. Eu falei, glória a Deus por isso. Porque se trata a mãe e a irmã assim, por que não vai me tratar assim num casamento? Não vai ser diferente. Se ele é assim, é o caráter dele, é da índole dele. Ele vai ser assim comigo no casamento. No começo ele pode ser um mar de rosas, mas no casamento ele vai ser exatamente assim. Então eu fui observando, eu sou ligada. Meu pai já me falava isso. Eu ficava, ele é assim com a mãe, assim com a irmã, assim com as tia. Qualquer criança que chega perto dele, eu falei, bom, gostei. Entendeu? Tem ali uns tópicos que são muito importantes. Eu acho que esses aí foram os principais que me atraiu nele. E você, Peterson? Então, como foi falado aqui, né? Eu sempre, quando eu entendi a minha identidade em Cristo Jesus, eu sempre fui muito focado e falava, Senhor, eu só quero você. Ah, mas beleza, né? Como foi falado ali, quando eu vi ela e tal, teve aquela coisa, mas eu sempre fui, Senhor, eu quero o Senhor primeiro. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. E desde pequeno, ou melhor, eu sou pequeno, né? Mas desde menos idade, tem planos, sonhos grandiosos que Deus colocou dentro de mim, né? E eu sempre escrevia, Senhor, eu quero ser isso. Eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero ser isso. E eu olhava nesses alicerces e eu falava, mas então já que eu quero uma parceira junto comigo, eu quero que seja alguém que goste de orar. Alguém que ore, para que quando eu estiver fraco, ela venha interceder por mim, né? Eu também, Senhor, eu busco alguém que tenha essa mesma intensidade contigo, né? Para que eu não venha buscar sozinho, para não só estar correndo lá na frente espiritualmente, outro lá atrás, se arrastando, capengando. Não sei, eu quero alguém no mesmo nível, no mesmo padrão, para quando a gente falar assim, ó, vamos sentar para orar agora, ou sentar para conversar sobre a Bíblia, vamos. É que a prioridade dela também venha a ser Cristo Jesus. E até onde entra aquela pergunta, né? Será que existe a pessoa certa ou não e tal, né? É aquilo, ele une propósitos. Então, o que me motivou nela, o que fez eu ter essa esperança, gostar dela, foi entender que o propósito dela no final era o mesmo que o meu. Quero o quê? Agradecer o nome do Senhor Jesus, proclamar as boas novas, né? Porque essa é a nossa missão aqui, é falar da volta de Jesus, falar de Jesus, ser apaixonado por Jesus. Então, a paixão dela que ela tinha por Jesus foi o que transferiu para a minha paixão com ela. Uau, meu Deus, gente. O que você tem a dizer, Jace? Meu Deus do céu. A gente tá assim, confesso que eu tô bem impactada e emocionada com todo o coração, porque é bonito ver um casal como vocês jovens que tem o entendimento de que o casamento não é só para desejos, mas algo para glorificar ao Senhor. E eu vejo Deus na vida de vocês com toda a sinceridade do meu coração, Jace. E eu tô muito assim, eu não tô nem... Sério mesmo, eu até passar pra Jace ver o que o pessoal tá falando. Não fiquem tristes, galera, vai chegar o momento de vocês. Os solteiros, peguem isso como... Eu acho que os solteiros não tem que nem ficar chateado, tem que pegar referência, entendeu? Então, peguem e aprendam com esse casal do Senhor aí. Mas algo que já quebrou, tipo, total o modelo de... que as pessoas pensam sobre relacionamento, foi o que ele falou. Que não é nada focado no nosso prazer, não. É sempre pra glória de Deus. Então, essa coisa de, é porque vai me fazer bem, já tira, tudo é pra glória de Deus. E a gente tem algumas perguntas que foi ficando um pouco pra cima, mas eu vou voltar nelas, que eu achei interessante. Perguntaram aqui se o namoro de hoje em dia, ele está menos rigoroso, assim, do que antes, dentro da igreja. E se sim, o que vocês acham que mudou? Foi o Jefferson perguntou. Então, né? Tá menos rigoroso, tá, mas depende também, né? Porque o que acontece, né? Com essas mudanças que teve, porque a gente sabe sim que a geração que vivemos hoje é totalmente diferente da passada, né? O século XXI agora é totalmente diferente do passado. E o que acontece? O problema, eu vejo, né? Não que seja um problema, mas a origem de tudo, não transferindo culpa nenhuma, mas que de fato eu tenho por certo isso, que a origem de tudo tá no auxílio paterno. Pai e mãe, né? Porque lá no passado, apesar das dificuldades que eram bem maiores, apesar
das lutas que eram bem maiores, das mãos de obra em questão de serviço, era tudo bem mais árduo, mais doído, né? E apesar disso tudo, eram sim pais que tinham sim uma dignidade de homem, uma hombridade, e mãe que realmente zelava e se importava com os filhos. Então era assim que faziam pais, casais fazer filhos fortes, para que entendesse que o relacionamento não era uma brincadeira, que não era algo apenas para te satisfazer, que olhando para aquele próximo que você iria se relacionar, não era apenas uma carne que iria te satisfazer, mas sim que também tem o Espírito Santo, né, naquela pessoa. Então, eu acho que a origem disso tudo é os pais. Hoje, infelizmente, né, a gente não tem pais muito centrados, né, posicionados, dizendo, meu filho quer isso, não, então dá, sabe? Ele tá chorando, não, pra não me incomodar por estar reinando, ou pra não me incomodar, pra não tirar a minha paz, eu dou o que ele quer, ou eu deixo ele sair, ou eu deixo ele ir e voltar a hora que quiser, sabe? Então, eu acho que o seu relacionamento rigoroso, né, como era antes, pra hoje, realmente hoje tá mais, né, tá mais, não largado, não é a palavra certa, mas um pouco mais frouxo, por conta dos auxílios paterno e materno. Antes sentia pai que pegava o menino, sentava e falava, não é assim que você trata uma mulher, ou não é assim que você fala com a mulher, sabe? Antes, eu lembro que, não que eu tenha vivido isso, né, mas eu lembro que meus tios falavam, olha, meu pai sentava, minha mãe chegava, sentava comigo e falava assim, olha, não é assim que você fala com a mulher. Mas eu quero chegar nela, como é que eu faço? Não, calma, né? Então tinha tudo aquilo. Hoje não, hoje eles já querem falar o que dá na cabeça, achar que... E é por isso que sim, tá mais frouxo, e é por isso também que a consequência ela é bem pior. Olha aí. É muitos relacionamentos frustrados, é muitos sentimentos feridos, é muitas pessoas que acham que não tem mais esperança, que nunca mais vai namorar, eu nunca mais vou casar, eu nunca mais vou fazer isso. Por quê? Porque começaram errado, e aí termina errado, e aí nada dá certo se fizer dessa forma mais frouxa, né? Não ser rigoroso. Então às vezes essa retidão é bom para o crescimento. E aí, Jéssica, tem mais alguma aí? Tem sim. Tem algo assim específico que vocês aprenderam assim um com o outro após o casamento? Algo muito específico que vocês queiram? Então, eu sou muito ligada. Tipo assim, você fala assim, eu quero isso aqui. Eu pensei, amor, pega ele pra mim. Ele fala, tô indo. Amor, por favor, pega ele pra mim. E eu tipo assim, e aí eu já me estressava e já, acho que eu pego então. Agora ainda acontece, de vez em nunca, assim, acontece, mas menos do que antes. Antes era absurdo, assim, eu falo assim, amor, pega ele pra mim, foi, ele já vou. Não precisa pegar mais nada que eu vou e pego. Porque eu sou muito ligada. E ele é no tempo dele, ele é bem zen, ele não tipo assim, às vezes eu quero, eu tô estressada, quero falar alguma coisa e ele fica tipo, tudo bem, meu Deus, deixa eu brigar, deixa eu falar. Mas ele é zen e eu sou ligada. Aí às vezes, agora eu tenho aprendido, tipo assim, calma, que a gente não tem mesmo ritmo. E às vezes eu realmente preciso ficar calma. Às vezes eu não preciso ser tão ligada e ser tão acelerada. E assim como ele também não tem que ser tão calmo. Então eu acredito que tá aprendendo, tipo assim, amor, pega ele pra mim, tá, tô indo. Aí ele vai lá, pega, às vezes ele demora, às vezes ele não demora, e eu aprendi a esperar. E algumas vezes ele aprende a ir lá e pegar na hora. Mas sabe por que acontece isso com ela? É porque pode perguntar pra ela. Nas orações dela eu tenho certeza que ela fala, Senhor, me dá mais paciência. Tá ouvindo? Então, quando a gente pede algo pro Senhor, Senhor, me dá mais paciência. Ele não vai te dar assim, essa porção te chama paciência. Não, ele vai te dar circunstâncias Verdade. para que venha fazer você ter paciência. Então eu só tô apenas sendo um instrumento na mão do Senhor. Ela tá pedindo paciência, ele tá me usando para que ela venha ter paciência. Né? Uma boa linha de raciocínio. Mas eu quero isso. Calma, que vai dar tudo certo. Senhor. Calma, não é tudo no teu tempo. No começo, mas agora sabe? tá, sim, Então, tá um caminho. brincadeiras à parte, mas é realmente isso. A gente tem que entender o lado, o outro. Às vezes sim, tem coisa que tem que parar tudo para fazer. E tu, o que tu aprendeu? Mas é isso, eu também, a questão de como ela falou, né, da agilidade, ela é mais, até uma vez eu conversei com ela, ela falou, mas o que tu acha que eu preciso? Eu falei, não, eu preciso que tu seja mais ligada e tal, mais ágil, mas ela deu 40, mas ela já é no 550, para que ela tem que ser mais ágil?
E às vezes eu, né, eu sou ágil em coisas que não precisam de tanta agilidade, né? E às vezes a coisa que realmente importa, eu falo, não, mais calma, e tudo bem, sabe? Mas isso aí vai se ajeitando e vai dar tudo certo no final. Tudo acaba bem. Exemplo, a minha mãe também já falou, mas às vezes Deus vai te dar alguém que vai te ajudar em tal área, né? Então, Deus te deu o Peterson pra te ajudar na paciência. E aí, já tem mais alguma pergunta? Pode prosseguir. A gente tá quase chegando ao final. No finalzinho, isso que eu ia falar. Quase no final. E a gente já tá assim, ai, tem que acabar. Porque o assunto tá muito bom. Mas isso é bom, França. Isso é bom, você que tá nos assistindo. Porque tem segunda parte. Sim. A gente pode trazer eles mais pro podcast. Então, tipo, foi uma porta que se abriu pra chamar mais. Foi o podcast namoro. Agora você pode fazer o podcast dos recém-casados. Aí, ó. Já é o tema do próximo, recém-casados. E eu queria novamente agradecer, já agradeço, mas eu tô muito feliz de ter... Eu falei pra Erika, né? Mandei, Erika, pô, eu tô muito feliz. Eu já falei 500 vezes, mas eu tô muito feliz. Ele também tá bem ansioso. Então, eu queria, pra gente quase finalizar, né? Eu queria que vocês contassem um pouco de experiências que Deus deu a vocês como casal, assim, que, nossa, aquela lá me marcou num ponto, assim, de que mudou a a visão de vocês. Quer falar, Carol? Então, a que mais, né, que ficou marcado e vai ficar marcado é que, como a gente tem falado sobre, a gente é recém-casado, né? Temos aí 7, 8 meses de casamento e a gente não tinha condição financeira nenhuma para, em si, assumir o relacionamento, ou melhor, o casamento em si, né? Porque eu trabalho, né? Ela também trabalhava e tudo mais. Só que a gente sabe que um casamento ele precisa de um tempo, né? Ele precisa de um tempo para se organizar e tudo mais. E o que aconteceu? Deus, né, em algum momento ali, ele me foi lá e me incomodou, tá na hora de pedir noivado, vai, não tá na hora. Aí eu fui lá, pedi e automaticamente a gente já começou a se organizar para fazer o casamento, né? Para preparar as coisas do casamento. E a gente projetou algo bem baixo mesmo, né? Ela tinha, como ela falou no começo, ela tinha um desejo e tudo mais, e foi confirmado através de cultos que a gente foi, né? Que eu fui ministrar aqui pela Grande Palhoça, e vinha profeta até a dizer, olha, o vestido que tu quer já tá pronto, já tá preparado e tudo mais. E cada vez ela se alegrava mais, né? A gente se alegrava mais. E só que chegou o tempo, chegava próximo, estava se aproximando, e a questão financeira não estava aumentando, só o tempo estava diminuindo e a questão financeira não estava aumentando. E a gente tinha programado algo bem baixo sim. Falei, não, beleza, isso aqui a gente consegue, com isso aqui ali, com isso aqui a gente consegue. E chegava o tempo se aproximava, e daqui a pouco ela me ligava, ó, o vestido deu tantos mil. Mas a decoração deu isso, e daí você olhava no meu caderno, meu Deus, já tô no vermelho de novo. E aquilo ali começou a me consumir. Isso eu tô sendo bem transparente agora. Para pouca gente a gente fala, para poucas pessoas a gente falou isso. E aquilo começou a colocar um medo dentro de mim. Coisas que eu tinha na mente já, e falei, não, Satanás não tem a capacidade de colocar, né, essas coisas dentro de mim e tal. E o medo começou a tomar conta. E o desespero, a angústia, eu falava, meu Deus, eu preparei isso e agora já foi mais de 10 mil e eu não tenho, da onde que eu vou tirar? Não tenho o que fazer, não tinha o que fazer realmente. Só que tem um louvor nas minhas ministrações que Deus, o Peterson, que música ele canta? Ele canta essa, que é a música Jeová Jireh, né? Aonde eu passo, Deus usa meu coração para cantar essa música. Só que eu sempre cantava essa música, Deus fazia as grandes coisas, mas eu nunca entendia, Senhor, por que essa? Porque eu gosto de cantar o que eu vivo, eu gosto de falar o que eu vivo, né? Eu falava, mas por que assim? Eu nunca passei por necessidade. O Senhor sempre proveu alimento, minha mãe sempre foi alguém que nunca me deixou faltar nada. Por que essa música tanto me pega, né? Porque Jeová Jireh, o provedor do quê? E sim, no casamento eu vi isso. Chegou o ápice do casamento, a data se aproximou e a gente não tinha. Chegou o dia para pagar, a gente não tinha. Olhamos pro outro, não tinha. Eu fui orar. Já assim, ó, com 3% de esperança. Triste, angustiado. E comecei a orar. Só saía lágrimas, a angústia dentro do meu coração. Só que a partir daquela oração, a gente se levantou, recebeu uma mensagem.
olha, isso aqui é pra abençoar teu casamento. E aí veio o valor certinho para pagar aquela fatura daquele dia, que era a outra parte do vestido, se eu não me engano, né? A parte final. E veio aquela parte. Aí chegou no dia, na outra semana que tinha outra fatura, chegava outra pessoa e falava, isso aqui é para abençoar, isso aqui é para abençoar. Resumindo, o valor que entrou, que as pessoas abençoaram, foi exatamente para pagar tudo que a gente tinha feito de dívida sem ter condição financeira nenhuma. Então realmente Deus nos deu o casamento, porque a gente não tinha, né? Porque o dia que a gente recebia, a gente pagava a casa. O dia que ela recebia, ela pagava a casa que a gente mora hoje, sabe? Só dava a prestação da casa e o alimento, e era isso. Não tinha condição de fazer um casamento e tudo mais, porque vai muito custo. Só que Deus, ele nos abençoou e deu tudo mesmo, e depois continuou abençoando, a gente já estava satisfeito, ele começou a dar guarda-roupa, dar isso, dar aquilo, foi realmente sem limite a unção dele sobre... Então a mão de Deus no casamento de vocês. Tava. E você, Érica, como é que... Porque a gente que é mulher, a gente, né, vestido de noiva e decoração, a gente é mais... gosta disso, né? Como é que você... Eu imagino o desespero do Peterson de... Meu Deus, eu preciso... Né? E eu tava... Né? Então, como é que você se sentiu? Então, assim? Eu sempre fui muito ansiosa, assim, muito preocupada com o futuro. E o casamento me preocupava. Só que um dia chegou uma irmã pra mim e falou a respeito de como seria o vestido. E eu falei, Deus, então tá. E aí foi. E aí depois eu tinha recebido mais alguma coisa referente a isso. E eu fiquei tranquila, porque eu sabia o que o Senhor ia fazer. E eu sei que o Peterson também acreditava, né? Mas quando vinham os boletos, as coisas, e aí, tem que pagar. Aí ele falava assim, ó, amor, 6 mil, a gente estipulou 6 mil. Pagamos 6 mil, não sei dinheiro da onde. Deus mandava realmente, tipo assim, ó, quando cada pix caía, eu chorava, né? Eu falava, meu Deus, misericórdia. Às vezes era 50 quilos, eu falava, ai, obrigada, Jesus. Porque o Senhor, ele ia provendo. Aí depois, pagamos tudo. Aí ele pensou assim, tá, amor, quanto é que falta ainda? Deu 6 mil. Aí pagamos tudo. Quanto é que falta? Foi em torno de 12 alguma coisa assim. Aí mais pra frente, antes disso tudo, né, de a gente conseguir pagar tudo ali, ele falou assim, vamos pagar tudo, porque a gente não tinha R$1, acho que do nosso, assim, deve ter R$1.000 chorando, assim, ó, do nosso. E aí, o meu vestido eu tava muito preocupada, porque o vestido, pra mulher, assim, o vestido eu acho que é um dos, além do marido, do noivo, o vestido, assim, é uma das coisas mais essenciais. E naquela semana eu tinha sonhado que eu não tinha conseguido vestido, que eu tava com um vestido horroroso que eu achei num brechó. E não tinha ninguém ido no meu casamento, e eu tava assim, ó, eu acordei muito mal. Falei, Senhor, mas o Senhor falou que ia honrar o desejo do meu coração. Ele falou, eu vou honrar o desejo do teu coração e vai ser assim. Eu falei, Senhor, mas o Senhor disse pra mim que ia honrar o desejo do meu coração e parece que não vai. E eu tava muito ansiosa com isso. E aí, faltava 2 semanas pro casamento e eu não tinha achado o vestido ainda, eu já tava apavorada. E aí, brincando, eu visitei um perfil no Instagram, eu falei assim, essa loja nem deve ser daqui, é linda e deve ser absurdamente cara e nem deve ser daqui. Só que a gente, como eu nunca casei antes, a gente estipulou R$1.000 no máximo, chorando assim, R$1.000 no vestido, no aluguel. Aí chegou, eu provei, fui nessa loja ali, a moça me mandou mensagem, eu vi que tu visitou nossa página e tal, fui lá e fui apresentar. Eu fui bem desesperançosa, tá? Cheguei lá, um lugar chiquérrimo. Aí eu provei, escolhi 5 vestidos, provei, só que eu provei o primeiro, eu falei, eu quero esse daqui. Não, mas é que tu tem que ver, assim, não moça, tu não tá entendendo. Aquele lá era o vestido dos meus sonhos, era do jeitinho que eu queria, com a manga aqui. Eu falei, moça, eu quero esse daqui. Não, prova os outros. Beleza, provei os outros. Eu falei, tá, mas eu não quero nenhum. Eu quero aquele lá que eu provei, que eu falei que eu queria. Aí fui lá, a gente fez os ajustes bonitinho. Ela marcou, né? Aí chegando lá no lugar dela, assim, olha, então, antes de eu provar, ela falou, qual que é o teu orçamento? Aí, como eu já tinha provado em outros lugares, eu falei, olha, moça, chorando assim, ó, tipo assim, ó, chorando lágrimas de sangue. 3 mil, chorando assim, porque eu já sabia que era mais ou menos aquilo ali. Aí ela disse, então, ela até deu uma risadinha e fez assim, ela disse, então, é que o vestido que tu escolheu, ele é 7 mil. Ai, nossa, meu coração despedaçou todinho assim, ó, todinho. Só que a minha amiga tava junto comigo. E ela disse assim, calma, amiga, calma, vamos ver se a gente consegue algum desconto. Daí ela disse assim, só que enquanto tu provava, a gente viu como tu teimou que tu queria o primeiro vestido. Aí, enquanto tu provava, não sei se tu viu que eu sumi, eu fui falar com a minha gerente. Aí ela falou, como a gente tá no último dia da Black Friday, a gente recebeu um desconto. E eu apresentei o orçamento pra ela, direitinho. Ela me mostrou no sistema, era 7 mil vestido. Eu assim, como a gente tá no último dia da Black Friday, a gente vai fazer ele por 3 mil. Nossa. Aí eu falei, moça, não brinca comigo. Aí ela tinha acabado de cair o 13º do meu. E a gente foi pagando as coisas e tinha sobrado R$900, que a gente ia pagar, acho que a decoração, uma coisa assim.
E aí tinha sobrado só R$900. Pra um casamento é só, né? Daí, eu falei assim, meu Deus, mas como é que eu vou conseguir 3 mil agora? Eu tenho 2 semanas pra pagar tudo. E aí a minha amiga falou, amiga, calma. E o Pix do Peterson não tava funcionando. Eu pensei assim, será que não é pra ser dela? Eu falei assim, não, mas tudo bem. Além de ser os 3 mil, tu ainda vai ganhar a roupa da minha e do Pagem. E todos os convidados do seu casamento, que eu esqueci de falar pra todo mundo. Mas teve desconto de 15% cada um que ia alugar a roupa aqui com a gente. E meu coração ficou assim, meu Deus, e agora? Deus, vai, falta mais uma parte, falta pagar. A gente não tem o dinheiro, mas eu liguei pro Peterson, ele, amor, a gente não tem aquele dinheiro pra pagar tal coisa, não tem como, se eu tirar agora a gente não vai ter. Daí a minha amiga falou, tá, eu passo agora e depois a gente acerta. Ela passou, deu certo, o vestido fechou. Só que ainda faltava o restante do valor. Certinho, naquela semana mesmo assim, ó, isso aqui é pra abençoar teu casamento. Aí a gente pagou o restante do vestido. Eu falei, meu Deus, assim, ó, Deus, foi Deus realmente, Deus honrou o desejo do meu coração de ser do jeito que eu queria, das cores que eu queria, com quem eu queria. E sabe, tudinho, assim, a cada detalhezinho o Senhor cuidou. E eu fiquei constrangida, sabe, de tanto amor que o Senhor tem pela gente, de tanto zelo que Ele teve pelo meu sonho. E é isso aí foi uma das coisas mais marcantes que teve. Meu Deus. Que Confiança, né? Meu Deus. Nossa, Dá vontade de ficar ouvindo a história aqui a noite inteira, né? Muito bom. Eu tava até que eu vi, meu Deus, eu penso que... Um minutinho só pra encerrar. E foi tanta mão de Deus que o casamento não foi um casamento qualquer. Virou um culto aquilo lá. Foi muita loucura. Foi muita loucura mesmo. Não foi aquela coisa de entrar, beleza, chorei, celebrei e a gente vai festejar. Não. Foi algo totalmente extraordinário que aconteceu. Sabe? Era a gente entrar e já se tremendo todo. Porque tava emocionado, sim, porque tava feliz, sim. Mas porque a presença do Espírito Santo tava muito evidente naquele lugar. Foi algo extraordinário mesmo, foi algo extraordinário. A gente começou a louvar e começou a virar culto. E meu pastor, né, o pastor Rui, a gente lá da Assembleia de Deus do José Nito, e ele começou a ministrar e foi algo assim, ó, extraordinário. Então a mão de Deus estava por completo e está nas nossas vidas. Meu Deus, França, eu quero falar já. Tem mais 2 perguntas pra encerrar, aproveitar que a gente tá falando de casamento. Uma palavra que define o relacionamento de vocês atualmente, agora, depois do... Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Pegou de surpresa, né? Um momento... Por isso que é perigoso as perguntas pela internet, né? Pega a gente de surpresa. Uma palavra que define o nosso casamento atual. O relacionamento atual. Nosso relacionamento. Eu particularmente acho que é aprendizado. A gente realmente ainda tá aprendendo muito um com o outro. A se adaptar, essa adaptação assim tá sendo de aprendizado mesmo, de a gente aprender sobre o outro e com o outro. Agora, pra fechar com chave de ouro, um conselho pra todos os jovens que querem se casar. É aquilo que a gente falou no começo, a gente falou na metade e a gente vai concluir no fim agora. Cristo sendo a rocha, fundamento e a prioridade de tudo. Se Deus ele é o centro, fica tranquilo, tu vai ter um casamento bem cedo, mas não tenho dinheiro, ele vai dar, mas eu tenho fraqueza em algumas áreas, eu sou feinho, relaxa, ele dá um jeitinho, ele capacita, ele faz tu ficar bonitinho, ele faz você ficar bonitinha, tá bom? Obediência, servir a Deus, se dedicar a Deus, ir para chegar em Deus não com os seus desejos, mas entendendo, Senhor, eu tô aqui, o que o Senhor quer que eu faça? A partir disso, tudo começa a se encaixar, você vai ter um relacionamento puro, saudável e digno e tudo para a glória de Deus, né? É isso? Meu Deus, sem comentários, só agradecer. E primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, Senhor, você tem te louvar, o Senhor tem sido bom conosco aqui do podcast, por estar trazendo pessoas como vocês, homens e mulheres de Deus. Então só tenho a agradecer ao Senhor, agradecer vocês, Peterson, Érica, e não é um ponto final, que vai ter muito mais podcast. Então, muito obrigada, desculpa qualquer coisa, e dizer que vocês são bem-vindos aqui quando vocês quiserem. Amém. Agradecer também o pessoal aí de casa que nos assistiu, né? Foi pelo Instagram, o pessoal do Instagram, né? Um abraço. Eu tenho que mandar, lembrei, um feliz aniversário pra Geise. Falei, Geise, eu vou falar teu aniversário. A Geise, ela é a Midianita aqui, que trabalha aqui na mídia, né? E dizer parabéns, minha amiga. Nós desejamos a bênção do Senhor sobre a sua vida. Agradecer você aí. Vai lá no nosso canal do YouTube, Igreja MCV, né? Igreja MCV. Se inscreve. A gente vai estar depois colocando o podcast do Namoro Cristão lá no canal. E agradecer você, agradecer o pessoal da igreja que sempre está assistindo. Agradecer minha amiga Jas, que também fez aniversário, hein, Jas?
que seria de mim sem Jace? Agradecer o França, todo mundo quer falar alguma coisa, Jace? Quero falar só o endereço aqui da igreja. Endereço. Quem ainda não visitou a gente presencialmente, eu já falei nossas programações, vou repetir. Amanhã tem encontro de mulheres às 18 horas. No domingo tem culto pela manhã às 9 horas e também o nosso culto pela noite às 19 horas. Terça-feira tem programação pela rádio da MCV, programa Conexão Jovem, e é às 20 horas. E quarta-feira temos o nosso culto de celebração da palavra. E você que quer vir aqui estar com a gente presencialmente, nós estamos localizados no bairro São Sebastião, na Palhoça, na rua Marino Jorge dos Santos, número 338. Então não perca a oportunidade. Vem estar aqui com a Igreja MCV, a igreja que ama amar. É isso. Gente, uma boa noite. Deus abençoe. Brigadão. Até o próximo podcast. Tchau! Preparar o caminho para aquele que virá do céu. O Elohim, o Adonai, o Deus, o Emanuel. Inigualável, inefável, consolador, amado e fiel. Luz do caminho, a flor sem espinhos, a porta, escudo e broquel. Muitos achando que a Bíblia é só um papel, queimando, zombando e rasgando a palavra daquele que rasgou o véu. Rasgou o meu peito quando eu li a história de um mano vulgo Daniel. Ou quando a terra que Jacó pisava passava, chamava por nome de Periel. E na contramão, quando Dalila cortou os dreads de Sansão. Ou quando Judas percebe que 30 moedas não dá salvação. A pedra rolou, o templo se fez no terceiro dia. Em 2 cavernas eram 100 profetas contando cobadias. A compaixão de Neemias, as esposas do rei Josias. E criancinha, respeite o papai e a mamãe pra que prolongue seus dias. É bom que andemos em 2, se um cair o segundo ergue. Eles podem ferir meu corpo, mas minha alma já está entregue. Vencendo vem Jesus, que seja feita a sua vontade. Busque enquanto é tempo, antes que se torne tarde. Olha Saul dançando ao som da harpa de Davi. Fiz como Paulo e Silas na 0 hora, escrevi essa aqui. O chão vai tremer, o céu irá se abrir, e toda língua confessar aquele que há de vir. Sua palavra é alimento, mais saciante que o próprio maná. Quem já conhece o sabor do tempero, impossível de enjoar. Escondo minha face, eu não quero aplausos. Desce comigo a melhor atitude. Os rios não questionam os caminhos de Deus. Quem já viu água e pedra discute. O velho se fez novo. Quem já viu meu passado que lute. Não faço por quilate, seu Deus é meu Deus, como já dizia Ruth. Ouvi tua palavra e temi, capítulo 3, verso 2 de Habacuque. Mas os meus olhos brilharam, como entendi o nome de Rapuque. Nem no ventre da baleia tu não me abandonas. Como Elias desejo o amor, te imagino a cara de Jonas. Não quero ser só um crente vazio, que mais parece que está em coma. Vós sois o sal dessa terra, não uma estátua que sai de Sodoma. Que sai de Sodoma, que sai de Sodoma. Mamãe tá aqui, prolongue seu idioma.